Hello, titia chegou, minha gente! Hoje eu vou fazer aqui a leitura de um texto da Gisele Mendonça, né, do site Conexão Profunda. Esse texto, ele é da época da pandemia. Então, em alguns momentos, ela faz aqui algumas referências, né, muito superficiais, e esse texto tem uma sequência, que provavelmente eu trago aí na próxima semana, tá bom? O título é Nutrição Emocional. Você sabe o que é e como cuidar dela? Atualizado em novembro de 2020. O conceito de nutrição emocional é fácil de ser assimilado, pois tal como uma dieta saudável para o nosso corpo, requer cuidados e disposição. Isto significa cuidar de nossa saúde emocional e observar o que estamos acessando e entrando em contato em nosso dia a dia. Claro, em tempos de pandemia, quarentena, isolamento social, crise econômica, talvez nossa mente esteja cheia demais para mais um cuidado. Entretanto, posso afirmar com convicção que se você não encontrar um tempo para a nutrição emocional, a desnutrição emocional vai limitar você. Por acaso, você já sentiu aquele cansaço, aquela falta de energia e motivação para lidar com seus desafios? Em tempos de caos emocional em escala mundial, é preciso se cuidar muito bem para lidar com os desafios atuais. Então, vamos lá? O que é nutrição emocional? Para início de conversa, vamos pensar simplesmente sobre a diferença entre alimentação e nutrição. Aliás, você pode saciar sua fome com qualquer alimento, ainda que ele não forneça bons nutrientes para o seu corpo. Contudo, para que seu corpo funcione melhor, é importante que você saiba nutri-lo adequadamente. Com certeza você já experimentou as consequências dos exageros com bebidas alcoólicas, frituras, comidas fortes de tempero ou mesmo industrializados. Por acaso, lembra-se como ficou intoxicada com enxaquecas, cólicas e outros sintomas desagradáveis? Às vezes, confesso, eu exagero no chocolate e o mal-estar é terrível. Nestes momentos, sinto uma sensibilidade a barulhos e uma enxaqueca bastante desagradável. Quem nunca, não é mesmo? Todavia, se você se der ao trabalho de prestar atenção ao seu corpo, perceberá que ele te manda sinais. Por vezes, são verdadeiros alertas vermelhos e nós custamos a compreender os recados. Ou pior, fazemos questão de ignorar e não relacionar uma coisa com a outra para não assumir nossa responsabilidade sobre nossas ações. Desta forma, a nutrição emocional também está intimamente relacionada a esse processo de nutrição física. Neste sentido, vale a pena você observar a relação entre seu corpo e suas emoções. Afinal, muitas vezes nos tornamos reféns de nossas emoções e nem percebemos, mas para anestesiar usamos os alimentos. Será que você anda buscando anestesia? Será que você está com desnutrição emocional? Certamente, a maioria de nós encontra-se severamente desnutrido emocionalmente. Isto porque, como bem diz a frase abaixo, aqui é uma citação de Krishnamurti. Abre aspas. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Fecha aspas. Por outro lado, quem é que deseja se sentir desconectado numa sociedade globalizada? Calma. Apesar das controvérsias, há uma solução importante aqui. De fato, é preciso estar profundamente conectada consigo mesmo para estar saudável. Ou seja, a desnutrição emocional acontece sempre que ficamos exaustivamente voltados para o mundo, para o externo e esquecemos de atender nossas necessidades. Inclusive, vale o alerta de que muitas vezes isso acontece depois da maternidade. Definitivamente, isso vai se tornando uma bola de neve quando vemos estamos um caco. Ou seja, para atender às expectativas e demandas de nossos vários papéis e funções, nos esquecemos de olhar para nós. Assim, empenhadas em manter o piloto automático rodando, não notamos aquela dor de cabeça ou desconforto abdominal. Eis que nosso corpo está gritando e nós o ignoramos. No entanto, muitas pessoas fazem deste ignorar o corpo um hábito nocivo. Isso significa que o mau hábito vai se arrastando por anos a fio, até que forme uma doença mais grave ou que os estragos sejam difíceis de se reverter.
Por isso, observe-se. Você se nutre ou se intoxica? De que você alimenta a sua mente? De fato, na busca por saúde emocional, o primeiro passo é diferenciar o alimento e nutrientes. Afinal, o que você consome pode estar literalmente consumindo você. Neste sentido, e com base no exercício mencionado acima, eu sugiro que você avalie o que tem drenado a sua energia. Será que você realmente precisa ver tantas notícias? Assistir novelas e séries que estimulam emoções ruins em você, mas por hábito você nem percebe? Na minha experiência, libertar-se dos programas da TV aberta é um início de detox para a vida. E você nem precisa ter um plano de canais fechados. Tem tanta informação bacana no YouTube e em diferentes redes sociais. Geralmente as pessoas alegam que estão se distraindo, só passando o tempo. Mas o subconsciente está sendo nutrido de medo, intrigas, violência. Portanto, reforço a pergunta: você se nutre ou se intoxica? Eu te convido a assumir a responsabilidade pelo que você decide fazer com sua vida, seu corpo e suas emoções. Aqui tem uma citação de Joseph Murphy que diz o seguinte, abre aspas, sua saúde, felicidade e prosperidade não são consequências de eventos ou ações de outros, mas da maneira como você pensa e sente. Seu pensamento e sentimento controlam seu destino. Lembre-se de que está lidando com seus próprios pensamentos e com o conceito que faz de si mesmo, o que determina o seu futuro, fecha aspas. De fato, mais do que apenas citar a frase deste autor, faço questão de indicar a leitura espetacular do livro O Poder do Subconsciente. Inclusive, confesso que estou devorando este livro, é uma peça fundamental para observarmos a profunda conexão existente entre nossa mente e nossa nutrição emocional. Qual a relação entre seu corpo e suas emoções? Por acaso, você já pensou que as emoções encontram no corpo o lugar para se expressar? De fato, diferentes sabedorias trazem esse conhecimento. Por exemplo, a medicina chinesa e a cura pela acupuntura, a medicina ayurvédica e a importância da nutrição alimentar e energética. Neste ponto eu te pergunto, o que seu corpo vem relatando para você sobre suas emoções? Será uma compulsão por alimentos ou doces? Você tem insônia, crise de ansiedade ou enxaqueca? Como andam as atividades físicas na quarentena? Infelizmente, cuidar da saúde do corpo ainda é um privilégio que muitas pessoas não se permitem acessar. É mais do que uma questão estética. A saúde do corpo está profundamente relacionada à saúde emocional. Inclusive, neste cenário de quarentena, isso ficou ainda mais evidente, na minha opinião. Por isso, te convido a refletir. Você se permitiu sentir? Seu corpo manifestou seus desconfortos emocionais? Por vezes, dançar e expressar no corpo é uma poderosa ferramenta. Assim, através do corpo, podemos ajudar nossas emoções a fluírem de uma forma mais saudável. Caso você tenha... Aqui, gente, eu vou pular essa parte. Eu sempre deixo a descrição, o link do texto que eu estou lendo na descrição, e ela traz 2 vídeos, né? Um que fala sobre o corpo físico, né? Falando mais profundamente dessa questão do corpo físico como uma ferramenta de autodesenvolvimento, e um outro que fala da linguagem corporal, tá? Eu vou pular essa etapa aqui, mas vocês acessando o link do texto, vocês vão entrar na página dela, lendo lá o artigo, vocês vão ver esses links que eu estou falando. Como você nutre seu corpo? Você sabe se alimentar de nutrientes energéticos? A propósito, remexi no baú e me lembrei da música Comida dos Titãs. Você tem fome do quê? Você tem sede de quê? Infelizmente, muitas pessoas matam a fome com um miojo e a sede com refrigerante. Apesar disso, esperam que seu corpo funcione da melhor forma possível. Entretanto, para que nossa máquina física funcione bem, precisamos estar cientes do que realmente nutre nosso corpo. Por isso eu te pergunto, quantas vezes você planejou sua refeição? Será que escolheu o que colocaria dentro do seu corpo, com o mesmo cuidado que escolheu suas roupas para uma entrevista de emprego?
Por vezes estamos tão preocupados com fora que esquecemos do dentro e ingerimos lixo ao invés de comida, veneno ao invés de água. De fato, a internet nos possibilita muitas informações e é fácil encontrar dicas de alimentação. Mas acredito que o mais importante mesmo é se atentar para as dicas que o seu corpo fornece. O que te faz bem e o que é vício. O que é fome, o que é ansiedade. Será que você sabe diferenciar? Neste ponto, acho que o mais importante é ser honesta consigo mesma. Isso significa se olhar com este carinho de quem escolhe o combustível para nutrir o veículo mais importante do mundo, o corpo. A partir disso, vá se propondo novos hábitos, introduza mais alimentos naturais. Neste processo, cada um tem seu ritmo, seu limite e seus desafios. Particularmente, percebo como fui fazendo uma transição para um estilo de vida mais saudável. E ainda tenho desafios que, por serem emocionais, exigem mais de mim em termos de disciplina e determinação. Mas sigo buscando mais consciência em meus processos, ciente que por vezes escorrego, mas volto firme para me observar e perceber o que me nutre física e emocionalmente. Você sabe descansar o seu corpo e principalmente a sua mente? Inicialmente, quando pensamos em descanso, a primeira ideia que temos é o sono. De fato, te convido a refletir quantas horas de sono você concede ao seu corpo. Será que dorme tranquilamente ou espera o corpo ficar exausto para finalmente ir dormir? Realmente, todos sabemos da importância de uma boa noite de sono, mas por distração ou falta de cuidado, acabamos descuidando de algo tão fundamental. Neste sentido, te convido a ir mais cedo para a cama e sem telas. Faça um ritual do sono, se permita desfrutar de uma excelente noite de sono. Então, observe a diferença para o seu corpo, humor e disposição. Trata-se praticamente de uma atividade intensa de nutrição emocional. Depois da maternidade, aprendi que o ritual do sono é uma prática importante mesmo para os adultos. Ao observar minha filha, me identifiquei muito com a vontade de resistir ao sono, o desejo de descansar assistindo algo. Péssimo hábito que introduzi, reconheço. Então fui notando como o sono dela fica diferente quando fazemos uma mentalização e relaxamento. Ou seja, a respiração vai ficando mais lenta e profunda e eu vou convidando cada parte do corpinho a relaxar. Contudo, raramente faço o mesmo processo comigo. E você? Oferece momentos de relaxamento ao seu corpo? Será que se permite estar presente no momento presente no seu corpo? Já experimentou os benefícios da meditação? Eis alguns aspectos que tenho refletido para a minha vida e achei interessante compartilhar. Por fim, vale ressaltar que sempre é tempo de implementar novos e saudáveis hábitos de nutrição emocional. Assim, suas emoções encontrarão um espaço bem mais saudável para se manifestarem de forma a te auxiliar com seus desafios. Que tal se dar esse carinho que perpassa o aspecto físico, energético, espiritual e emocional? Você merece. Texto de Gisele Mendonça. Bom, importante aqui, né, essa questão do alimentar e nutrir. Tem gente que se alimenta, né, come o dia inteiro se deixar, mas só come porcaria, não se nutre de absolutamente nada. E tem gente que também, né, se nutre emocionalmente, energeticamente, mentalmente da mesma forma. É um baú de informações, de sentimentos, né, de pensamentos, mas desses quais de fato são relevantes e importantes, são nutricionais para a alma, para a energia, para a mente. Em tempos como os que vivemos hoje, esse texto é da época, né, como eu disse, da pandemia ou da fraudemia, como nós sabemos. Em tempos como os de hoje, onde nós passamos todo esse período, muitas coisas se intensificaram. E aí eu vou entrar no aspecto da questão mais emocional mesmo e mental, que é o exagero ou o excesso de informações a que todos nós somos submetidos diariamente. E o quão importante é este cuidado de... como é o nome? Selecionar, de fato, o que nos nutre a partir da mente. Porque isso tem adoecido as pessoas de forma absurdamente intensa e rápida. E muitas delas sabem o que as adoece, mas ainda assim permanecem
tomando, bebendo o mesmo veneno, sabendo o mal que lhes faz. O que é uma pena. O que está por trás deste autoenvenenamento? Sei lá, estar bem informado, querer saber para falar para os outros, orgulho, ego, não sei. Eu só sei que quando a alma, quando o corpo começa a somatizar, já passou da hora de ouvir a alma. Porque a alma vai dando pequenos sinais. Quando nós não ouvimos, o bicho pega no corpo. E não dá para postergar os sinais do corpo. A metafísica está aí, a psicossomática está aí, pessoas fantásticas nessas áreas realizam trabalhos incríveis, né, de tradução da linguagem do corpo. Né? Começou aí com a Louise Hay, vem Cristina Cairo, vem Val Capelli, vem Gasparetto, vem tantos outros. Uma pesquisa rápida, embora hoje eu desconfie até das pesquisas do tio Google, mas vai fazer o quê? É a ferramenta que a gente tem, e aí tem que passar pelo filtro também, mas uma boa pesquisa vai te ajudar a encontrar, né, material de qualidade que te ajude inclusive a associar, especialmente quando você tem certos sintomas recorrentes, né? O que isso significa do ponto de vista da metafísica? Que a metafísica é além da física, é além do físico, na verdade. Além dessa coisa física, o que isso realmente, qual é a raiz? Né? Onde é que isso nasce? Por exemplo, sinusite. Sinusite é o excesso de irritação. Né? É um ambiente ou pessoas que te irritam. E isso traz toda essa irritação para a questão nasal, vamos dizer assim, os seios nasais que ficam né? Só quem já passou por sinusite passa sabe o que é. É só um exemplo, existem tantos outros. E isso, essa questão de procurar além do físico, é uma forma de cuidado, né, emocional dos mais importantes. É preciso equilibrar, porque tem gente também que cuida muito bem do corpo, mas não cuida em nada da energia, não cuida em nada da mente, não cuida em nada da alma. Gente, desequilibra a balança, equilíbrio, mente, corpo, espírito, energia, tudo precisa estar em equilíbrio. Você cuida dos seus corpos sutis, você cuida dos teus chakras, do teu corpo físico, da tua energia, do teu mental, do teu espiritual? Não. Onde é que você não cuida? O que precisa fazer? Ah, mas é muita coisa. Não, não é. Quando é pra gente, é isso que a gente precisa entender, porque quando é pro outro a gente faz. Se chega um amigo nosso, eu tô passando um perrengue espiritual, você não tem um lugar que você possa me ajudar? Tenho. Ou você poderia ir comigo tô passando por um problema e me indicaram um lugar, você pode ir comigo? Posso. E por que com a gente não é assim? Por que somos menos importantes para nós? Por que a gente sempre tem uma palavra bacana para o outro e dificilmente a gente tem para a gente? Essa questão das informações, das notícias, vocês sabem muito bem qual é a minha opinião sobre isso, né? Sobre qualquer tipo de conteúdo veiculado na mídia, né? Que eu decidi cortar. E cortei, não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Agora, cada um sabe de si, sabe até onde pode ir. Mas precisa saber mesmo. Porque, como eu costumo dizer, o sistema é ardiloso. Então, mesmo atrás de coisinhas supostamente inocentes, existem, digamos assim, ferramentas que eles utilizam e nós não sabemos. E eu tenho absoluta certeza que a frequência é uma delas. É só um comentário. Selecionar o que nós ingerimos mentalmente, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, fisicamente, é uma obrigação que temos conosco. Ninguém tem essa obrigação. O outro pode me dizer um monte de porcaria. Eu aceito se eu quiser. Eu sequer sou obrigada a ouvir, porque é um direito que eu tenho de não
absorver aquele lixo que é dele, por sinal. Quando você decide entrar vamos dizer assim, numa alimentação mais saudável, e você tem pessoas no seu entorno que não entendem isso, o negócio é, diria, feroz. Você ter que o tempo todo estabelecer limites para que as pessoas não invadam, até porque na cabeça delas, elas acreditam que você está sendo radical. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o açúcar. Eu estou falando aqui do açúcar refinado, industrializado. As pessoas entendem o quê? O corpo precisa de açúcar. O grande problema é que elas não conseguem entender que o açúcar que o corpo precisa, muitas vezes elas não entendem, não é essa porcaria que vicia o ser humano, tem um poder né? Ele vicia 8 vezes mais que a cocaína. Não é esse açúcar que a gente precisa. Só que quando você decide parar, algumas pessoas falam, não, mas você vai ficar doente porque você precisa de açúcar. E querem te dissuadir a todo custo da sua decisão. E cansa muitas vezes você ter que, né, ficar riscando o chão, mas é necessário riscar até que a pessoa se convence e fala, bom, não vai ter jeito, não, deixa quieto. Por isso que eu digo que riscar o chão é exercício. Uma vez acho que perguntaram alguma coisa, foi em algum trabalho que eu fiz, eu falei, isso é um exercício. É o tempo todo você precisa riscar o chão. E é verdade. Por quê? Porque tem gente que entende a sua primeira riscada de chão. Tem gente que não. Tem gente que basta um tracinho, um giz no chão, já entende. Tem gente que não. Você vai precisar ir com aqueles negócios que eu esqueço o nome, que fura o chão, que faz aquele barulho infernal. Às vezes precisa riscar o chão desse jeito, viu? Riscada de chão depende muito. Não funciona para todos da mesma forma. Então, essa questão de você ter este cuidado, né, daquilo que você vai ingerir, tanto emocionalmente quanto fisicamente, conta com esse aspecto também, né? Quando eu parei, até hoje eu ouço, mas você não assiste nada? Não. Como você consegue? Eu falo, porque eu vivo. Existe vida fora das telas. Aliás, uma vida maravilhosa. Então, é um choque, parece, de realidade. Quando você decide que você, de fato, é a pessoa mais importante da sua vida e você para de se contaminar com tanto lixo. É claro que tem coisas que não tem como você fugir muito, né? Em algum momento aí de algum vídeo eu falei, eu acho que foi da escala Hawkins, né? Dos alimentos, a coisa do flúor. Gente, tem coisas que não tem como. Eu não vou dar R$500 numa garrafa de água que diz que tem um pH de não sei quanto, que ela é pura. Quem me garante? Se essa água também vem da indústria. Tem isso, então não é isso. Eu mesma vou lá e isolo minha água, eu uso um gráfico de radiestesia, eu uso uma placa radiônica, eu uso a minha intenção antes de tudo. Eu abençoo a minha água, eu uso o reiki, eu uso um pêndulo. Então tem coisas que não dá para você fugir, mas aquilo que você pode fazer dentro da sua condição de ingerir o que for mais saudável possível, a gente sabe que é melhor. Agora, é o que eu falei, não adianta só cuidar da parte alimentar, atividade física, babá, se a caixinha de Pandora tá podre, de lixo. E aí eu vou sair do aspecto mental. Já falei demais sobre isso. Vamos falar aqui do emocional. Mágoa, ranço, ódio, vitimismo. Não adianta. Você pode cuidar da alimentação, você pode cuidar do corpo, você pode cuidar da mente. O que colapsa? Não é isso aqui? Não é emocional? Não é a vibração, não é o que você emite de ondas? E aí? Percebe que a palavra a ser trabalhada é equilíbrio? Para mim,
Isso é uma opinião minha. O aspecto mais importante que a gente precisa trabalhar é o espiritual. Para mim, sem espiritual não tem os outros. Isso é a minha definição, sempre foi assim. E quanto mais eu trabalho, mais eu vejo isso. Uma pessoa espiritualmente equilibrada ou não é nem a equilibrada a palavra. Uma pessoa que tem um entendimento do espiritual, inevitavelmente ela vai ter o entendimento das demais. E isso vai ajudá-la em todos os outros aspectos. No emocional, no energético, no físico, no mental. E eu não estou falando de religião, tá? Todas as vezes que eu falar de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem um ditado que fala, né? Religião... Como é que é? Religião é a garrafa. Espera aí que eu vou achar. Um instantinho só. Espero não ter que sair aqui para poder. Religião... é isso mesmo. Religião é uma garrafa com um rótulo. Espiritualidade é o que está dentro dela. Muitos brigam pela garrafa, poucos bebem seu conteúdo. Então é o aspecto espiritual. E eu digo para vocês, espiritualidade é dia a dia. Não é nada místico, esotérico ou qualquer coisa do tipo. É o dia a dia. Quando você cuida de você, você está trabalhando a espiritualidade, porque você é uma centelha divina. E quando você cuida de você em todos os aspectos, você está se lapidando, se melhorando, crescendo. Isso envolve seu corpo, sua mente, suas emoções, sua energia. A grande questão, e ela fala disso lá no comecinho, Cadê? Um momentinho. Da coisa de olhar muito para fora, né? Aqui. A desnutrição emocional acontece sempre que ficamos exaustivamente voltados para o mundo, para o externo e esquecemos de atender às nossas necessidades. Se você não encontrar um tempo para a nutrição emocional, a desnutrição emocional vai limitar você. Tem uma parte aqui que ela falou, né? Aquilo que você consome pode estar te consumindo. E é verdade. O que é que você tem consumido em todos os níveis? Como é que você tem se sentido? Esse cansaço, esse estresse, essa angústia, essa ansiedade, esse medo, de onde vem? Dos conteúdos que você absorve, de uma alimentação inadequada, né? Ela falou aqui do excesso de chocolate. Quando você entra num sistema de melhorar a sua alimentação e você, por exemplo, eu não janto. Às 17 horas, 17h30, eu tenho por hábito fazer um lanche. Às vezes é uma tapioca ou é não deixa de ser uma tapioca também, mas é um crepezinho de aveia com ovo, e aí eu coloco lá um queijinho, é claro, tomo um cafezinho ou um suquinho, pronto. Quando eu invento de comer algo a mais à noite, eu sinto. É incrível como o corpo responde. Doce, por exemplo, né? Com o advento de largar o açúcar, hoje, se eu comer um doce, eu também sinto a diferença. Então, o corpo se adapta. E a gente precisa respeitar. Porque é aquilo. Sair do excesso de certas substâncias ou de uma alimentação, né, mais pesada, requer muita dedicação. Requer esforço. E quando você consegue, você percebe a diferença, não tem como não perceber. E de repente qualquer coisa pode te levar a retroagir. É o que eu digo, o sistema é bruto. Vale a pena?
porque você já fez todo um trabalho meio que de desintoxicação, e aí você vai se intoxicar de novo. É com uma pessoa que diz que parou de fumar e volta, que diz que parou de se drogar e vai e volta. Sabe o trabalho que dá para fazer o trabalho de desintoxicação? Aí vai lá numa fração de segundos, muda tudo. O que é isso também? O que é isso? O que está por trás disso? Autossabotagem? Não, eu não mereço, né? O famoso não merecimento. Aliás, o texto na sequência desse vai falar justamente disso. Não é automerecimento, não. Acho que é autoimagem, autoconfiança, amor próprio. É um mix. Eu vou ver se eu agilizo o conteúdo para não ficar um hiato muito longo entre um e outro. Certo, minha gente? Vou deixar aqui o link desse texto da Gisele. Conexão Profunda é um site que tem conteúdos bem interessantes. Eu já fiz aqui alguns sobre merecimento e tudo mais, automerecimento principalmente. Fica esse sobre nutrição emocional. Do que você anda se nutrindo? Em todos os aspectos. Tá bom? Eu deixo o conteúdo para vocês. Volto num próximo. Fiquem com Deus. Um grande beijo a todos. Gente, até a próxima.